Olá, amigos. Como sempre, o webinar contínuo de domingos com o Dr. Michael Leitman. Eu sou o coordenador, estou com outros amigos aqui. Como sempre, temos várias traduções e decidimos falar do coração da Kabbalah. O que significa a distância entre nós e o Criador? O que são as 10 Sefirot? Por favor, façam perguntas. E vamos passar ao Dr. Michael Leitman e tentar responder essas perguntas. Primeira pergunta. Você sempre fala de 10 Sefirot. O que significa? Tudo é alma, criação. O que são as 10 Sefirot? Vamos começar de cima. Bom, todos dizem que a base, a fundação é a luz. A luz criou o Big Bang e a luz é a fonte de tudo. Não é nem a luz visível que vemos, é uma energia especial que é emanada e dissemina-se a todo lugar, faz tudo. E essa luz superior é o que chamamos de luz. Ela influencia a criação. De que forma? Cria a criação, influencia ela de forma simples. Essa é a disseminação da luz superior. E essa luz superior cria um ponto. O desejo. E, além disso, ao influenciar o desejo, começa a alterá-lo. O desejo começa a crescer, muda do estado zero, onde tem apenas a qualidade da luz, rumo ao segundo estágio, onde recebe a sensação do desejo. E esse estado é Chokhmah. E o zero é Keter, coroa. Aqui é coroa. E este é o estado 1, Chokhmah, onde sente o desejo. Então, Keter é suprimida pela luz? Bom, só existe uma luz. E Chokhmah é o que se desenvolve dessa luz, o desejo, que é construído pela luz. Aí esse desejo, sob a influência da luz, eu estou resumindo essas explicações, porque já falamos dela várias vezes. Na medida que continua a se desenvolver, torna-se oposta ao primeiro estágio. E agora chama-se Binah, desejo de doar. Estamos falando com principiantes. O que significa o desejo de doar, Purim? Porque a luz, quando age no desejo, começa a mudá-lo. Quando começa a perceber as qualidades, torna-se como a luz. Assim como uma pessoa grande com respeito a uma pequena, a pessoa menor começa a sentir, perceber a pessoa maior e começa a tomar suas qualidades, usos, etc. Então esse é o estágio 2. Binah. Certo? Essa qualidade de Binah é como Keter, quer ser assim, é o que se tornou. Então, a partir daí, cria a qualidade que tinha, onde Keter criou a qualidade Chokhmah e Binah cria a próxima qualidade, Zerampin. Da mesma forma, que é pequena, mas não vem de Keter em si, mas sim de equivalência com Keter. E essa terceira parte é Zerampin. E a tradução é pequena face, do aramaico. Essa é a terceira parte. A pequena face, a pequena recepção de luz. Daí, quer receber a imensa luz que surge do estado zero e quer receber toda essa luz, chama-se Malhut, da palavra reino, o reino dos desejos. E essas 4 partes
existem na natureza. E não há mais nada. Toda a criação é construída nisso. Mundos, planetas, todas as qualidades internas, psicologia, qualquer sistema que você tomar, vem das 10 partes, perdão, das 5 partes, e há uma hierarquia aqui. E Zerampin, você está vendo, né? É formado de 6 partes. Então, em conjunto, esta criação é formada de 10 partes. 1, 2, 3, 5, 10. 10 partes. 1, 2, 3, mais 6, 9. E a última Malhut, 10 partes. Ou 10 Sefirot. É assim que escrevemos. Cada uma pode ser escrita, e já foi escrito há muito tempo isso. Cada parte é um grande sistema de forças interagindo entre si. E o que é importante aqui? Das 10 partes, 9 partes que descem até Malhut são as forças superiores que descem de Malhut, a parte inferior. Malhut é a criação e só Malhut é a criação. E as 9 superiores influenciam Malhut. Por isso que sempre dividimos em 9 mais 1. Esses somos nós. Nós, Malhut. Nós somos o desejo. Sim, todos os nossos desejos, egoístas, altruístas, não importa. Toda a criação. Somos a criação. E 9 são as 9 Sefirot que o Criador nos influencia. A meta da criação, para nós, é subir ao nível do Criador. O que isso significa? Significa que nós, do nosso estado, temos que adquirir essas 9 Sefirot e transformarmos em nossas próprias qualidades. E daí alcançaremos o Criador. O Criador está bem aqui. É com isso que a Kabbalah lida. Nos explica como podemos comprar, digamos assim, as 9 qualidades superiores e torna-se semelhante ao Criador, elevando o seu infinito, a eternidade, a bondade absoluta, sem limites. Para existir, como posso dizer, nessa atmosfera não corpórea, imaterial. Então, o Criador são 9 qualidades. 9 qualidades entre nós e o Criador. Essa é a distância entre nós e o Criador, e isso que nos é revelado. As 9 qualidades, Tetrashonot em hebraico, é as coisas principais que temos que adquirir. E vai... Isso, temos que revelá-las em nós. E vamos revelar em nós mesmos o Criador, porque tudo é revelado dentro da pessoa. Além disso, um primeiro comentário. O que é Sefirah? Qual a tradução? Sefirah, diz o Rav, é um sistema de brilho, iluminação, que ilumina certa qualidade. No total temos 10 Sefirot. Malhut recebe a luz das anteriores e deve também reagir a elas. Além disso, este é o princípio fundamental, de onde tudo inicia. Temos que ir em ordem a partir daqui? Eu não sei. Bom, temos perguntas, etc.
Mas até lá, vamos, digamos, 9 sefirot entre o Criador e nós, o que mais? Eu posso dizer Keter Chokhmah Binah, Ches Gevurah Tiferet Netzah Yesod Hod Malchut, tudo isso fala da composição interna dessas partes do universo. Geralmente vemos este diagrama, Keter Chokhmah Binah, Chesed Gevurah Tiferet, Netzach Hod, Yesod и Малхут. и Малхут. Сферу, которая называется Даат, дополнительная. Podemos ver outra esfera aqui, Daat. Он воздействует на Хохма. Em outras palavras, Keter. Keter influencia Chokhmah e Binah. Образуют они вместе сферу Даат. E juntas formam Daat, a esfera Daat. Além disso, Chesed e Tiferet, Netzach, Hod, Netzach, Yesod, Hod, и Малхут. Yesod e Malchut. Значит, мы видим здесь много свойств. От Кетер идут. O que vemos aqui são muitas qualidades entre Keter, essas duas direções para influenciar Chokhmah e Binah, onde interagem entre si, porque Chokhmah cria Binah, juntas constroem entre si a esfera Daat, mas não está incluído nas 10 sefirot. Então, de Daat, a direção vai para Chesed e Gevurah separadamente, semelhante a Chokhmah e Binah, daí se juntam, se reúnem, essas duas influências em Tiferet, de Tiferet divergem em Netzach e Hod, e se juntam em Yesod, e de Yesod influenciam coletivamente Malchut. É assim que as sefirot interagem entre si. E há muitas outras conexões neste diagrama. Em essência, essa é a base de tudo. Você pode pegar uma célula, um átomo, ou todo o universo. Tudo é construído conforme o mesmo princípio chamado 10 sefirot. Uma pequena parte, ou tudo junto, é construído de acordo com este princípio. O desejo, a base das 10 sefirot, não? Qualquer desejo seu está localizado aqui em Malchut. É um desejo negro aqui, obscuro. Seus desejos egoístas estão aqui. E naturalmente são consequências naturais das forças do alto. Aqui, né? Qualquer desejo, isso não importa. Não importa. Pode ser no nível fisiológico, psicológico, biológico, não importa. O princípio é o mesmo em toda a criação, em todo o mundo. As 10 sefirot, a escala é a mesma. O esqueleto é o mesmo. Baruch Sulam escreve, tudo que falamos no Zohar, as 10 sefirot e diferentes combinações, é suficiente para revelar qualquer questão. O Baruch Sulam escreve que na espiritualidade nada é dividido. De onde vem isso? Algo é dividido. O que significa que há partes? 10 partes. A questão
é que a espiritualidade não é dividida em partes, ou seja, você não pode pegar o Partsuf e fazer o que quiser com ele. Então, logo você toma algo, uma parte, automaticamente torna-se formado de 10 sefirot de si. Então, qualquer porção contém 10 sefirot, não importa qual, seja plena, ou parte, ou qualquer parte de outra parte, ou qualquer outro. Você não pode quebrar as 10 sefirot, separá-las, não pode ter menos de 10. E se você tiver mais de 10, então será 10 ampliado, as 10 sefirot ampliadas. Continuará 10, não mais nem menos numericamente, mas só qualitativamente, não quantitativamente. E o desejo, é como está escrito, são 10 Malhut que vêm. E mesmo o desejo de comprar um Mercedes, isso, qualquer aspiração, são desejos formados em Malhut como resultado das 10 sefirot. Você disse que todos os desejos estão em Malhut, quando eu desejo algo. Quando as 9 sefirot, elas são intenções, como eu uso esses desejos? As 9 sefirot são a influência superior de você, em você, para desenvolver o desejo em você. Você falou de Partsuf, o que é isso? Partsuf são 10 sefirot. Partsuf é face em hebraico. Ou seja, 10 sefirot que iluminam, se juntam e chamam-se face. O que significa que cada uma das 9 sefirot, ou 10 sefirot, tem seu próprio nome. Keter é coroa, resto da misericórdia. Bom, você pode chamá-las assim, porque desta forma a luz superior é revelada, manifestada. Keter é o desejo de doar, a doação absoluta está aqui. Malhut é a qualidade de recepção absoluta. Receber, então, como é formada, Keter quer doar, e suas qualidades é passar através de diferentes emanações até que o desejo de receber nasce. Malhut é o desejo de receber e Keter é o que quer doar. Entende, compreende, se abre nessa sefirot, que é o resultado de Malhut. Então eu tenho 8 sefirot entre Keter e Malhut. Dat não está incluído, não incluímos. Essa questão é como um conector. Então, Chokhmah e Binah, Netzah, Tiferet, até Yesod são partes que conectam qualidades entre Keter e Malhut. Então, eu sou o desejo. Para eu pensar no Criador Keter, eu tenho que ir nessa sequência completa? Não há outro além dele, é o bom que faz o bem. Depois de eu receber a influência de Keter em todas essas sefirot, eu começo a sentir que existe Keter e que deseja dar tudo a mim. Então, em Malhut surge o estágio chamado vergonha. Keter é revelado como resultado de Keter afetando a mim. Existe uma vergonha em Malhut. Em Malhut é a sensação de diferença entre receber e doar tão grande que restringe a recepção e é tzimtzum. Sim. Chama-se restrição, tzimtzum.
Malhut só se fecha tudo que vem de Keter, porque a sensação de receber não é prazerosa. Mesmo em nosso mundo, em pessoas normais, existem tais coisas. E fala o que Baal Sulam reflete como o anfitrião e o convidado. Eu sou o convidado. Estou com fome. Fui convidado pelo anfitrião para jantar. Então você sabe disso e aplica as 10 sefirot. Eu posso, mas eu não tenho como doar nesse sentido toda essa experiência, o anfitrião e o convidado, estes estados. O anfitrião preenche o convidado com os desejos ao mesmo tempo. Ao satisfazê-lo, ao preenchê-lo, é uma relação com a sua atitude. Se o anfitrião quisesse apenas agradar o convidado, teria criado o desejo e preencheria esse desejo. Neste caso, o desejo do convidado seria inanimado, vegetal e animal. E não haveria no convidado nenhuma sensação, nenhum efeito. Tão logo que aparecesse no convidado, começaria a sentir o anfitrião, e não apenas isso. Mas também sente o anfitrião como doar e ele como receber. E não basta, porque o anfitrião quer dar, doar. Não é imediato que surge a sensação de vergonha. O desenvolvimento é exigido. As qualidades 10 sefirot que são evoluídas, de modo que você vai sentir Keter e entender que você é diferente disso. E não pode simplesmente receber, porque vai se tornar oposto a ele. E aqui é um problema, surge um problema, porque se eu recebo, sou oposto a isso. Distante disso, não como ele. Ele é superior, ele é doador, amoroso, e eu só amo o que recebo, sou inferior, e isso é tudo de mim. E aqui em Malhut surge simultaneamente a sensação em si e a sensação do anfitrião, e não pode estar em conjunto. Então, nega completamente, rejeita a recepção. Mas no final, Malhut começa a sentir as sefirot anteriores, toda a atitude do anfitrião em relação a isso, e naturalmente faz a restrição. Para de receber. Esse é seu primeiro movimento. Uma pequena pergunta. Ao olhar estes pratos, eu não tenho vergonha. Posso comer, mas até este ponto da virada, o anfitrião preparou para mim, colocou tanto esforço ali. Ao digerir a luz, Malhut começa a receber suas qualidades, o que está oculta nela, e começa a sentir que é oposta à luz, que a luz é total doação e ela é total recepção. E criada especialmente pelo Criador, a sensação de vergonha. E ela para de receber. É tão grande isso que pode parar. Esse é o Tzimtzum. Sim, é o Tzimtzum. Então, isso significa, eu não vou receber. Eu me sinto envergonhado. Sim. Ela não recebe, porque tem vergonha, e para cobrir a vergonha, ou não recebe porque está distante do Criador. A pergunta aqui é: estou falando diante de quem?
diante de pessoas que reconhecem essas coisas, senão, então simplesmente nos movemos de forma formal e gradualmente. Este material nós apresentamos no curso e temos um grande curso em relação a isso. Uma pergunta de Peter. Em essência, qual o significado de Havaya? Bom, de certa forma, nós passamos isso. Por favor, tente escrever em latim, porque isso é traduzido em várias línguas. A gente costuma usar latim no Congresso. Bom, vamos. Nós falamos das 4 letras do nome do Criador, certo isso? A questão é que a Kabbalah vem de Adão. E Adão foi um ser humano como nós, que viveu 5.677 anos atrás. Ele descobriu a ciência do universo, ou acima do universo, a ciência do mundo superior, o manejo do nosso mundo, revelou isso, descreveu isso, e desde então, esses sinais começaram a evoluir após Adão. Houve toda a escola desenvolvida que se chamavam cabalista, que vem de recepção desse conhecimento superior do governo do nosso mundo, e ele escreveu tudo isso. E junto com isso, ele entendeu o sistema do governo de nosso mundo. Descobriu que é governado por 2 forças, positivo e negativo. E elas agem em conjunto e formam todo tipo de conexões. Essas 2 forças é doação e recepção. A força de doação é notada como a linha horizontal, e a força de recepção é a vertical. E além das 2 forças, horizontal e vertical, há também um ponto. O início da criação. Um ponto. Então, tudo que há na criação é formado apenas da força de doação, recepção. Esta é a força de doação. Força da recepção número 2. E antes disso é só um ponto. E estes 3 elementos é do que a criação é formada. Portanto, com a ajuda dos 3 elementos, você pode expressar qualquer qualidade, qualquer elemento da criação. Então, quando falamos da luz superior, que afeta algo, afeta o ponto, em primeiro lugar. E daí começa a evoluir, desenvolver este ponto. E deste ponto, a próxima coisa que evolui é a Rohma, certo? Então, a Rohma é formada de 2 linhas. Então, o primeiro ponto é só um pontinho. Não é sequer formado. E daí, nós chegamos ao seu desenvolvimento. Quando forças que o afetam, e isso, de fato, como eu posso dizer, o ponto inicial da letra Yud, Kushot Yud. Isso, evolui este ponto, e este ponto
é evoluído nesta pequena cauda, digamos assim, que a luz continua a evoluir e continua em vários sistemas. Um sistema interessante chamado Rei. Rei é uma letra interessante e letra é um sinal. É escrito assim. Duas letras temos aqui, Yud e Rei. Nós estamos só marcando aqui. Não é simples. Então, Rei, a próxima. Se Yud e Rohma, tem que escrever aqui nas letras latinas, né? Para que todos entendam, não em russo. Então, Rohma, então aqui Binah, depois temos o Vav, a terceira letra, porque é a emanação da letra anterior, Rei. A próxima letra, de novo, Rei. Ok. Sim, Vav é Zerampin. Zerampin aqui, a última letra. Rei. E aqui Malhut. Então, Malhut é Rei. Aqui é Vav, depois Rei de novo. E aqui Yud, de baixo para cima. Este é só um ponto. É Keter, né? Como Keter, isso. Isso mesmo. Да, но это, если это объяснять, это можно в это всунуть всю кабалу, практически. Se você vir, pode se explicar toda a Kabbalah em essência, né? Sim. O que é revelado aqui? É revelado que toda a criação, todos os sistemas, eles, basicamente, é a interação entre as duas forças. É a proliferação da luz superior, a emanação da luz superior. De Keter, essa é a luz superior, não tem nenhuma forma aqui, é sem forma. Na medida que é emanada aos desejos, a este ponto, vou aqui botar aqui em vermelho. Então é um ponto vermelho, e deste ponto vermelho surge a letra Yud. O mesmo ponto vermelho desenvolve uma pequena cauda, e essa pequena cauda é emanada posteriormente. Então, é assim que essas qualidades são formadas. Então, é uma qualidade especial de Binah, porque muda para ser como Keter. Então, esta qualidade que há aqui em Binah é muito especial. De forma prática, o desejo de receber, que está em Keter, este ponto, deve adquirir esta forma, Rei, a fim de se tornar como Keter. Se tornar como Keter. E há muita coisa aqui que eu posso acrescentar, mas eu temo fazê-lo, mergulhar em detalhes. Adam Arishon revelou todas essas formas, a interação entre as duas forças de doação e recepção. E o ponto, essas são as forças, a força de doação e recepção e o ponto, as duas forças e o ponto. Ele descobre na natureza só 22 formas de interação, chamadas 22 letras. E assim, as letras finais, terminais, que representam
o fim dessas ações e pronto, 27. É isso que forma o nosso alfabeto, o alfabeto hebraico. O alfabeto é a descrição de todas as interações possíveis das duas forças que existem na criação. Espera um pouquinho. Não pode haver mais. É de onde vem o alfabeto. Ele criou esse alfabeto e hoje os cientistas estão revelando que é o primeiro alfabeto do mundo. Estudos avançados de universidades americanas e britânicas dizem que é o alfabeto mais antigo, que veio do primeiro homem, não o primeiro homem da Terra, mas o primeiro homem que revelou a realidade superior, a criação superior. Por isso chamamos de Adão. Continuando. Por que a primeira letra? Zeramp. Não. O alfabeto começa em Biná. Houve um pequeno erro aqui, mas tudo bem. Por que de Biná? Vamos ver isso? Você vê Biná até o meio de Biná. É influenciada por Keter, subjugada por Keter, e do ponto médio em diante quer se tornar como Keter. Por isso que a partir daqui começa a desenvolver tudo por si. Por isso que de Biná tem as primeiras 9 letras formadas, a última parte de Biná, as primeiras 9 letras das 9 Sfirot, as próximas 9 Sfirot pertencem a Zeramp. Então, 9 mais. Então, Kuf Rei Shin Tav, 4 letras, pertence a Malhut. E no final, você tem 22 letras. Você tem que ver a influência da luz superior sobre Malhut. E em Malhut temos mais 5 letras adicionais que não são especiais. As letras especiais são as 22, em separado, mas elas têm formas terminais em Malhut, algumas. Então, Malhut, posteriormente, é formada delas, no final, 27, 5 terminais. Podemos estudar isso com vocês, não é um problema. Não pensem que isso seja complicado. A partir de Biná? 9, porque Biná influencia como Keter. A parte inferior de Biná começa a agir como outros, como Keter. Ele recebe suas qualidades de Keter para doar. E agora quer atualizar essas qualidades. Então começa a influenciar abaixo de Biná como Keter. Por que 9? Porque de Keter você tem 9 Sfirot. Depois de Keter. Então, você... há uma pergunta aqui? Não. Não se preocupe isso, não vamos falar disso. Não importa o que perguntem. Não vou confundi-los com suas confusões, mesmo que queiram. Então, vou responder já algumas perguntas. As Sfirot é como uma árvore, 22 canais. Bom, próxima pergunta. Da Inglaterra. Como pode haver algo abstrato, ou eu vejo a Sfirot, como eu alcanço a Sfirot? Então, qual é a cor delas, etc. Que perguntas você tem? Quantas? Várias perguntas sobre Sfirot. São filtros as Sfirot? Sim. Pode-se dizer que são filtros no caminho da luz superior, filtram a luz superior, a luz permanece nesses filtros e transforma em nossas qualidades, sensações. Então, o material primário é Keter,
Vamos agora à tradução do russo. Então, os desejos evoluem até o último desejo Malhut. Então, o ponto e a linha. É um programa, é um código. Um ponto é um desejo e a linha é sua direção. Pergunta: por que as 10 Sefirot chamam-se árvore da vida? A árvore é porque é formado do sistema onde a doação à luz superior é a expressão do Criador, por isso que é a árvore da vida. Uma pergunta do Cazaquistão. Podemos dizer, expressar como a estrutura do nosso corpo? Não, de forma alguma. Não podemos falar disso. O corpo é corpo, a alma é alma. Especialmente quando falamos do nosso corpo animal, você não deve falar algo de eterno. É só o nosso nível animal. Minha alma é o próximo nível. Então, tomamos qualquer letra das 22 é formada de duas partes, sim, com certeza. Não há diferença. Sim, há linhas horizontais que formam e verticais que formam todas as interações possíveis das duas forças. E formam tudo que podemos ver, sentir, perceber, tudo que existe em todos os mundos, não só no nosso. Sim. A força da doação parece a linha horizontal, Adam Arishon, certo? Sim, por isso que é revelado. Porque deve haver outra coisa no mundo. Você tem positivo e negativo, elétron e próton. Tudo o resto é o subproduto disso. Do que somos formados? Pergunta: como é a passagem das qualidades? Falamos de estados. E como é a passagem das qualidades? Como isso ocorre? Se você quer ir em ordem, então não faça essas perguntas. Eu posso pular de tópico a tópico. E não vai estar conectado a este material. Ou vou em ordem. Ok, digamos, a transferência das qualidades feita pela emanação da luz através de desejos. Por exemplo, aqui, a transferência de qualidade de Keter através de Horumá, que ocorre em Malhut. Qual a diferença entre Horumá? Também é desejo de receber. Também é desejo de receber, certo? Horumá é desejo de receber, criado, por exemplo, como numa criança ou num animal. Malhut é o desejo de receber, que já pode controlar seu desejo, algo assim. Então, é um desejo independente, certo? Relativamente independente. O desejo não é independente, mas a reação a ele, sim. O que é a criação e como estou relacionado com a criação, algo assim. Nós somos a criação, porque fazemos parte dela. O que podemos fazer como criação é começar a reagir conscientemente com o que ocorre conosco. De novo, estamos nos afastando do tópico mais do que sentimos e não a impressão. Pergunta: como pode se mover o desejo, algo assim? A crescer. O desejo pode crescer sob a influência do superior, onde Keter é a luz. Olha aqui. A luz. Luz. E этот свет, он e essa luz воздействует на желание, на эту точку. Это желание influencia o desejo, este ponto. Posso escrever desejo?
И свет, когда он воздействует на желание, он начинает его развивать. Quando a luz influencia o desejo, começa a desenvolvê-lo. Uma pergunta de Minsky: por que Zeramp é formado de 6, de acordo com o modelo aqui? Zeramp é formado de 6 partes, porque antes você tem Keter Chokhmah Binah e Zeramp nasce de Binah. Veja, quando Binah dá nascimento a Zeramp, Binah gera Zeramp e Zeramp, como resultado, não tem as primeiras 3 Sfirot, Keter Chokhmah Binah, estão ausentes. Por isso que em Zeramp você só tem Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzachot, Yesod e Malhut. Netzachot, sem Malhut. Malhut segue. Então, Zeramp é resultado de 6 ao invés de 10. Outra pergunta. Então a pergunta é: por que a alma é formada de 10 partes? Bom, porque de acordo com a distribuição física da luz, a ação não pode ser completada se a luz não alcança as últimas 10 e descobre o desejo apropriado que o aceita. Então a luz basicamente coloca as 9 em Malhut. Sim. Uma pergunta da Grã-Bretanha: quantos nomes o Criador tem? O que é o nome? Nome é certa qualidade. É a combinação de letras? Não. A combinação de letras é como as duas qualidades são formadas. Então, se eu tenho um desejo aqui, um desejo, ele aparece a partir da luz e esse desejo tem certa estrutura. Diferentes qualidades. E juntos é uma soma. E criam um nome. У меня вопрос, я никогда не слышал объяснения. Вот, допустим, слово «каббала», да? Откуда? Uma pergunta. Eu nunca ouvi a explicação da palavra Kabbalah, por exemplo. De onde vem? Adam Rishon vem com isso? Por que está escrito como é Kabbalah? Antes de Adam Rishon, havia a linguagem do aramaico. O hebraico não existia. E por que ele veio com essa palavra? Ele não veio, ele simplesmente tomou da revelação. Eu contei a palavra do Rabash, a história com o Rabash, quando eu recebi uma carta de uma pessoa que estava na Sibéria, na prisão. Sem saber, ela começou a escrever poemas em hebraico, poemas cabalísticos. Quando eu mostrei para o Rabash, ele disse: sim, este é um exemplo como Adão começou a entender a luz superior, porque sofria e, portanto, chegou tal revelação a ele. Por que especificamente assim, Kuf, Bet, Kabbalah? É a força superior, as forças superiores, que são desenhadas diante de nós, como horizontal, vertical. Só tem 2 linhas, horizontal e vertical. E diferentes combinações criam essas figuras. Outra pergunta, por exemplo, a primeira letra, o Kuf. Sim, você tem um rabinho que desce aqui. Sim, é explicado no Zohar. Porque parece um rabo de macaco. Bom, vamos para outra pergunta. Você está falando da estrutura da criação.
Переходим к мирам. Мы видим с вами. O que são os mundos entre as Sefirot? Ok, vamos para mundos. Então nós vemos que temos Keter, Chokhmah, Binah, Zeir Anpin e Malhut. Certo? 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois as outras 2 partes nos dão o seu reflexo nos 5 mundos. Como se chamam os mundos? Adam Kadmon, Atzilut, Biriah, Yetzirah e Asiah. Então, já escrevemos mundos. Nós vemos que mundo é ocultação, certo? Sim. Também, nós já falamos do Partsuf, né? É uma imagem da face, digamos assim. Então, Partsufim é Arich Anpin, Abba ve'Ima, Ima, Zeir Anpin e Malhut. Дальше. Что еще можно здесь написать? Если можно перевод вот этому дать все-таки. Próximo. O que mais? Арих Анпин – это большое лицо. Podemos traduzir isso do hebraico? Большой излучатель. Вот так вот я ему. Arich Anpin é a face longa. Это Chokhmah. E ilumina, Ну так потому что тут iluminação. Então, Abba é Chokhmah, который называется Chokhmah. Има – это Бина. porque aqui temos Keter, Малхут. Ну это понятно. Ima é Binah, Вот только здесь только Zeir Anpin e Malhut. Está Адам claro. и Арих Анпин. Они особые. Просто так называется. Это в мире обычно. Abba, Ima, Arich Anpin, isso são coisas especiais. O mundo interno de Atzilut. Это As palavras Havaiá são construídas das letras, sim. хвостиком. Então, Havaiá é um ponto, Это e depois um ponto com a cauda, o Yud, depois Rei, Vav, что еще? e Rei de novo. O que mais você quer? Это все есть у меня. Я вообще советовал бы вам обратиться к моим старым лекциям. Já tem tudo aqui. Да, нет. Eu sugeria que vocês Занятия, причем fossem minhas leituras, palestras anteriores. я давал их очень точно. Então, eu já dei várias lições. Каждый, и все время Eu já dei, цель дать четко по графику, desenhei дать четко tudo. по чертежам и так далее. Где это все? Так если это есть, где- Então, para dar essa impressão, etc. Temos tudo. Во-первых, у нас курс есть 10 уроков. мы Se всё это temos, por que não é объясняем, usado? каждый Так урок зачем я это сейчас Temos um curso, as 10 lições, onde explicamos tudo, cada detalhe. серьезно. Значит, для них надо давать не курсы, надо, а Isso das pessoas que ainda estão estudando. Em cursos, cursos são sérios. учения, чтобы они шли на курсы. Então não devemos dar cursos, temos que dar a importância para ir aos cursos. Eu não sei de onde podem tirar isso. O que nos mostra é a profundidade, quão profundo vai. Bom, só posso dizer o seguinte: não há nada na natureza, inanimada, vegetal e animal e humana, nas suas inúmeras variações, que não seja explicado no sentido cabalístico, de uma perspectiva científica, por diferentes critérios, onde há 2 forças, positivo e negativo, e como formam todos os elementos, qualidades, leis, tudo. Você recebe nas suas mãos um conhecimento universal concreto que pode abordar tudo. Por um lado você diz que é complicado, por outro lado diz que é algo simples. Na sua base, 2 forças, 2 desejos, essa é a fonte de tudo. O que mais há? Elétron, pósitron, prótons. Bom, as pessoas estudam física há centenas de anos, sei lá.
Mas aqui você tem uma ciência que tem quase 5.000 anos e ninguém estudava ela. Por quê? Bom, porque a física, assim como a Kabbalah, tem a ver com uma pequena parte da matéria. O que é a física? Agora, há um governo, qualquer coisa. O inanimado, do inanimado veio tudo. Podemos dizer que todas as ciências deste mundo, física, biologia, química, a base está aqui? A base são os 4 estágios da luz direta, as 4 fases. Keter. Uma pergunta. A minha pergunta parece tola, mas há uma razão para isso. Eu tenho que memorizar este modelo de Havaiá, Sefirot. É como uma tabela de multiplicação. Você tem que manter e tentar descobrir isso. Você vai formar dentro de si um sistema e vai começar a ver o mundo e absorver como através de um filtro você vê este mundo e vê as 10 Sefirot. E você vai olhar como através de uma rede, o comportamento de uma pessoa e os movimentos do vento, do ar e as relações entre as pessoas. Algo no nível animal, vegetal. Em todo lugar você vai ver a rede das relações das duas qualidades, das duas forças, positiva e negativa. Outra pergunta. Quanto tempo leva para alcançar as 10 Sefirot? Depende de cada indivíduo? Bom, temos tal livro chamado Talmud Esser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, que é formado de 6 volumes, que nos diz como as 10 Sefirot formam os mundos, mesmo o nosso mundo, e como a luz superior, através das 10 Sefirot, governam tudo. Já falamos disso, isso. Então, outra pergunta interessante. Amigos, estamos quase no fim. Blitz hoje? Sim. Então vamos para algumas perguntas. Comece. O que significa Elohim? Elohim é o nome da força superior e a mesma força superior chama-se natureza, Hatev. São as mesmas coisas, porque não há Deus, como descrito em várias religiões, judaísmo, cristianismo. No final, falamos da luz superior. E a Kabbalah é uma ciência, não tem relação com religião. É como se houvesse uma luz superior e todos são governados por ela. Então, o que é a natureza? Natureza é tudo que a pessoa pode sentir, incluindo a si. Uma outra pergunta. O cabalista trabalha em ordens também? É dividido em Sefirot? Sim, divide-se em 10 Sefirot, o conhecimento. Então, tudo que podemos pensar pode ser dividido em 10 Sefirot. Por que Malhut não é designada pela mesma letra rei? Porque Binah constrói do seu rei e Malhut inferior, que é resultado. Outra pergunta. Quem sente o crescimento dos desejos? Bom, quem sente, quem está nesse desejo? Ele, ela, eles. Outra pergunta. Por que o desejo sente a luz? Ele cria e o desenvolve. Se algo não vai bem na vida, é como uma disfunção da Sefirot? Não, não há disfunção na Sefirot. E a Sefirot pode ser só como você reage à própria Malhut. Das Sefirot anteriores, você não reage da forma correta.
E a sua percepção pode mudar em tudo. Muito interessante. Vamos ter que falar da percepção, não só do material de cima para baixo, mas como percebemos, como mudamos o mundo inteiro. Boa sorte, tchau, tchau, obrigado.